Fala galera, beleza? Então hoje a gente vai continuar aqui, ó, no enceramento, né? Só que hoje um enceramento com gengiva, tá? Então, vamos avaliar o STL que a gente tem aqui para trabalhar, tá? Então esse modelinho aqui que vocês vão ver agora, ele tem dois pinos, né? Dois preparos caninos, tá? E aqui na frente está simulando uma retração gengival, beleza? Então essa retração gengival a gente iria levantar já para fazer o encenamento diagnóstico. Só que quando aparecer um caso desse, que pode ser também utilizado como ponte, né? Então a gente pode imprimir de repente em provisório e mandar a peça de vez fazer a bisacrílica. A gente tem que avaliar, né, o STL antes de começar o trabalho. Se eu cadastro tudo como ponte para levantar a gengiva, não tem problema, mas daí eu só vou conseguir fazer no método tradicional, que seria a bisacrílica, tá? E se eu cadastrar ele com uma ponte fixa, no final eu posso optar por imprimir um modelo único, tá? Ou imprimir apenas a peça, a gengiva, né? E como se fosse uma fixa, a gengiva com os dentes ali, beleza? Então a gente vai escolher a melhor estratégia, que seria colocar os dois caninos como coroas, né? Os quatro anteriores como pontico e levantar a gengiva para eles, beleza? Então essa para mim é a melhor estratégia, porque dessa maneira me opta, né? No final eu posso optar por fazer só a peça em um modelo separado, ou então fazendo o método tradicional, que é o modelo junto do dente, junto da gengiva, uma peça única, beleza? Então vamos escolher a melhor estratégia aqui. Então vamos lá, ó. Então temos aqui coroas e os ponticos, beleza? Se atentem sempre ao cadastro, tá? Porque as duas coroas, tá beleza aqui. Mas os ponticos, ó, eu tenho que cadastrar eles levantando a gengiva. Então toda vez que eu for reconstruir uma gengiva, eu tenho que colocar aqui, ó, criar gengiva virtual, beleza? Então tá não só no modo perito, modo facultativo. Nesse caso é obrigatório, gente. Então vamos fazer, né? A gente já sabe, então vamos colocar obrigatório, que o próprio sistema ele vai abrir lá o assistente, que vai ter essa linha de comando para depois gerar essa gengiva, beleza? Então sempre se atentar ao cadastro, tá? Se caso, não sei se depois eu vou ter que pôr gengiva aqui, não conseguir ter certeza pelo STL, coloca no modo facultativo aqui, ó, tá? Daí ele também vai abrir uma ordem de comando e lá na hora você decide se você quer ou não essa gengiva, tá? Então nesse caso é obrigatório, a gente tem que ter ela. Então, ó, vou dar OK. Vou copiar para os demais segurando Shift, né? Ó. Para com um em cima aqui, vamos ver, vamos clicar. Olha lá, ficou todos obrigatórios, beleza? Então tá tudo unido. Galera, lembra quando eu falei, se colocarem gengiva artificial, desativem as uniões, tá? As uniões, nesse caso, pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, toda vez que eu tiver um local que eu ergui uma gengiva virtual, essa peça ela tem que se tornar única. Ela não pode ficar um STL da gengiva e um STL dos dentes. Isso daqui tem que ser uma coisa só, uma mescla só, tá? Então é chamado de enceramento virtual no software do Exocad, beleza? Então vamos aguardar aqui, ó, e vamos para o desenho. Então vamos lá, galerinha. Vamos esperar abrir aqui. 2.2 até o 2.4 é a mesma coisa, tá? O mesmo tipo de cadastro, enfim, igualzinho, tá? Então vamos buscar ele lá. Enceramento com gengiva artificial e o upper. Nesse caso não temos o lower, não temos antagonista, tá? Então tá um modelinho aqui, ó. Já vou direcionar ele, né? Vou dar a orientação dos dados. Até aqui não é novidade para ninguém. Depois não temos o Smile Designer. Vamos seguir.
Temos o dente 13 para a gente colocar, a gente colocou como coroa, lembra? Liga o True Smile para ver melhor o término. Vamos desenhar o término aqui rapidinho. E nesse caso aqui a gente já vai conseguir ter uma noção melhor de como fazer uma gengivoplastia virtual, tá? Então isso daqui seria o início, né? O início de um protocolo, de um pequeno protocolo, tá? Então quem for estudar protocolo depois vai ver que não muda muita coisa, tá? Então é o começo de um entendimento de um protocolo dentro de gengival. Mais à frente eu vou explicar certinho como que fazemos a gengiva, né? Para ela unir, só que temos que ter alguns cuidados aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Então as partes da delimitação das coroas, né? Já está executado, já está feito. Aqui eu não vou fresar, mas se caso eu optar por fresar, eu ativo, lembra? Segura o Ctrl e aperta lá no 23, ó. Ele vai ativar os dois e eu dou um eixo de inserção único para essa peça, tá bom? Então no final quem optar ou por imprimir a peça e o modelo separado, ou então fresar essa peça, tá? Quando for fresar tem que ajustar o eixo de inserção, não pode esquecer disso. Beleza? Ó. Então aqui, caso eu for imprimir, eu deixo em 0,8. Aqui eu posso diminuir, opa, não para 0, mas 0,2 tá bom. Tá? Porque eu não quero que tenha nenhuma retentividade nessa peça aqui. Então eu deixei um espaço maior e uma margem menor. Lembra? Enquanto uma sobe, a outra desce. Nesse caso, eu posso deixar em 0,1, já que se eu for pensar em imprimir, tá? Se for fresar, deixa em 0,2. Retenções não tem, mas posso desligar. Depois eu vou imprimir essa daqui, tá, galera? Eu vou imprimir mesmo. Então vamos lá. Então vamos seguir. Vamos desligar o True Smile e trabalhar com o amarelinho. Beleza? Então aqui, ó, como que a gente deve reagir com um caso ou de enceramento ou de coroas que não tiver um antagonista? Na coroa é mais simples, porque a gente sempre tem o pino embaixo, né? Que seria o preparo, tá? Então, quando não temos, que é a grande maioria aqui, a gente tem que organizar ele primeiro pela oclusal para fazer esse arco redondinho, né? Reabilitar o arco. E depois vemos a angulação aqui, ó, nesse perfil para não projetar muito o dente para frente, ok? Então, a gente vai trabalhar com eles aqui, ó. Eu não vou mudar, eu vou continuar com essa anatomia aqui, tá? Vou tentando ajustar o arco. Ajustando também o tamanho, né? Ver se tá ficando proporcional ao da boca. Por enquanto meus dentes estão se encostando, daqui a pouco eu vou tirar isso aí, tá? Eu vou diminuir eles a ponto de não se encostarem, tá? Então, enceramento que a gente tem pônticos, né? Enceramento que a gente tem gengiva, a gente pega e não deixa eles fazendo uma área de contato. No máximo um pontinho mesmo de contato ou nem isso, tá? Então aqui, ó, eu vou optar por usar a plaquinha de curva de Speed Monson, tá? Por quê? Porque aqui eu não tenho referência de nenhum tipo de antagonista, então eu não sei como que vai ficar proporcional. Já que eu tenho outros dentes, né, que são os posteriores nesse caso, deixa eu tirar aqui, ó. Fica mais fácil usar o método da plaquinha, tá? Para mim chegar no estado harmônico
né? Mesmo sem muita informação, beleza? Então vamos lá, primeiro eu vou salvar uma vista aqui, renomear, ó. Vamos pôr frontal aqui, beleza? Ó, então tá aí, vamos adicionar a plaquinha, beleza? Então modo perito, ferramentas, adicionar, retirar. Vem aqui, ó, e muda para visualização genérica de malha. Por quê? Porque essa malha não altera nada no meu conteúdo ali. Ele não, à medida que a gente inclui outra malha, por exemplo, se a gente inclui ali um modelo de referência, vai abrir novas janelas porque o sistema entende que tem que fazer a cópia do dente e mesclar e tal, beleza? E fazer aquele match. Então, quando a gente coloca visualização genérica de malha, não abre nenhum comando no Exocad. Então, essa malha, a grosso modo, vou explicar para vocês, ela está aqui só para estar mesmo, só para a gente olhar. Por isso que se chama visualização genérica de malhas, tá? Enquanto ela tiver amarelinha, ela é editável, pode arrastar para qualquer lado da tela. Então aqui, ó, temos uma linha média dessa plaquinha, tá? Essa linha é na vertical, tá? Então a gente vai buscar a região do freio, não precisa ser 100%, até porque não temos 100% as nossas informações necessárias para reabilitar por total essa boca aqui. E como eu sei que tá bom? Eu posso, ó, simplesmente vir olhando pelo lado, né, vendo se tem toque. Se ambos os toques estão iguais dos dois arcos, tá? Não pode estar assim, ó, tipo, um para dentro e o outro lá fora. Então deixa ele com leves toques. E depois vira pela frontal, né? E vê se essa plaquinha ela tá ficando alinhadinha. Então dá para dar uma leve encurvada. Repara que os dois molares lá atrás eles não estão tendo toque, né? Então dá para dar uma leve encurvada ainda. Ó, agora tá tendo toque lá nas iguais, aqui também tá. Utiliza também a linha da grelha de fundo para avaliar se a placa ela não está desbalanceada, se ela não está torta de um lado ou outro, tá? Às vezes a gente acha que está retinha, mas dá para dar uma melhorada. Beleza? Então, ó, vou puxar só um pouquinho para baixo. Beleza. Então, vou dar OK. Lembrando, esse método da placa não é 100%, mas já ajuda, tá? Para quem não tinha noção nenhuma, agora a gente já tem, tá? Então, volta aqui, ó, para o modo assistente. Escolham a anatomia de acordo com o que vocês quiserem, né? Botão direito lá, ó, vem importar dente personalizado. Busca o dente que vocês queiram, tá? E aqui, ó, a plaquinha, ela já me dá uma noção, ó, de até onde eu posso chegar e aonde eu posso estar colocando os novos elementos. Ó, então aqui é a organização como a gente já conhece, né? Tem que vir organizando o arco, puxando os dentes, posicionando e puxa para um lado e puxa para o outro, normal, tá, galera? Normal mesmo. Percam mais tempo organizando esses dentes, redimensionando, do que propriamente a gente modelando ele depois. Vamos colocar a placa lá de novo.
Então é importantíssimo fazer a organização por oclusal e depois fazer pela frontal, tá? Também é importante manter, ó, o tamanho desses dentes equilibrados. Ó, então vê se está tendo muito toque na placa, tá? Os dois lados estão iguais, mesmo posicionamento, mesmo tamanho dos elementos, né? Ó, deixa bem próximo de um toque, tá? Esse lado naturalmente menor. Ó. Então olha por oclusal, vê se está bem alinhadinho. Pode trabalhar na transparência da placa, tá? Se quiser, baixa mais a transparência. Então aqui tá em ambos os lados está alinhados, ó. Então tá alinhado por oclusal e pela frontal também, beleza? Então eu deixei aqui todos ao mesmo nível, né? Se eu quiser, eu posso colocar esses centrais um pouco mais adentro da placa para dar mais dominância a eles, tá? Os laterais sem encostar na placa, para parecer que eles são menores, tá? E os caninos levemente iguais às pontas do primeiro pré aqui, ó. O outro tá mais alto, né? Daí não tá encostando, tá? Mas ambos os caninos estão encostando as pontinhas ali. Então, um bom posicionamento é responsável por um bom CAD, beleza? Por um bom designer, no caso. Ó, então eu fiz aqui, beleza. Vou avaliar, ó, como ficou. Então, quando que fica projetada a frente? Quando é incisal, ela tá mais à frente que até mesmo o terço médio dela aqui, ou região de bossa, né? Então, aqui, ó, esse formato que eu escolhi, ele é curvo para dentro, tá? Então, a gente pode vir depois com a gengiva aqui, ó, e fazer um bom voluminho da gengiva aqui, tá? E vai parecer que tá bem natural essa peça. Ó, então, vamos lá. Vamos seguir. Então, repara que agora os caninos eles fecharam, né? Nesses preparos que ele tinha. Ó. E agora entra a questão de o que? Fazer uma valorização do tamanho dessas coroas, ou seja, acompanhando o tamanho natural dos dentes e demarcando aonde a gengiva deve chegar, beleza? Então aqui, ó, vou controlar a dimensão da minha ferramenta, a potência também. E ó, repara que ele já tem um ponto de zenith, tá? A gente tem que fazer apenas uma valorização de onde essa gengiva deve chegar. Por exemplo, aqui, ó, ele meio que já tem, ó, como se fosse simulando uma retração gengival. Quando eu olho em comparação ao primeiro pré, que tem sim uma retração gengival, eu coloco ele a mesmo nível, tá? Então eu desfiz ali só para a gente não mexer com isso agora. Vamos mexer só nos ponticos. Ó, então eu gosto de virar ele de lado nessa posição, tá? E vim aqui, ó, controlando o tamanho da ferramenta e o tamanho da potência, né, ali na régua. E vem aqui, ó, contornando. Então, a própria anatomia, ela já tem essa marcação. A gente só faz o que? Dá uma valorizada nela,
tá? Porque agora eu sei que a gengiva minha vai ter que chegar até ali e não pode ultrapassar, beleza? Então, mesma coisa aqui, ó. Se eu acompanhar apenas a que a anatomia já tem, eu vou ter um bom resultado, galera. Ó, uma técnica que eu uso também para ver se um dente está maior que o outro é elevar, né? Põe ele aqui na frontal, que eu acho que é o que está reto em relação à placa. Seguro os dois botões do mouse e arrasto lá para o final da tela. Então, ó, eu venho baixando aqui e vejo qual que está aparecendo primeiro, ó. Então, os dois centrais aparecem primeiro, ele está em dominância. Depois, os dois laterais aparecem juntos e as pontinhas dos caninos, ó. Então, eu sei que está bem organizado, mesmo não tendo a informação do nosso antagônico, beleza? Ó, desfiz ali, porque é o que eu acabei de falar. Quando eu escondo aqui, ó, quando eu escondo a gengiva, ó, que bate aqui no limite da tela, eu consigo ver se está balanceado dos dois lados, tá? Então isso dá mais qualidade também ao meu trabalho. Não tem jeito, eu gosto de virar mesmo. Eu gosto de virar o modelinho aí de lado para fazer essa marcação. Ó. Beleza? Então fiz essa marcação. Agora fazendo o último aqui, no último lateral. Então tudo que for pontico, né? Quando for fazer um protocolo, por exemplo, marca ele aqui também. Beleza? Ó, então a gente já marcou onde essa gengiva deve chegar. Os laterais está na mesma altura dos centrais, né? Na região cervical, a gente sabe que ela é um pouco mais baixa para ficar mais natural. Mas não tem problema nesse primeiro momento. Depois eu subo um pouco a gengiva ali. E o que a gente deve se atentar agora é a região que simula a raiz, tá? Então é bom que a gente dê uma leve quebrada nesse ângulo aqui, ó. Ele deve ficar com volume, mas quebra essa aresta aqui que ele forma, tá? Por que é bom que ele fique com volume? Quando a gengiva vier a preencher isso aqui, ela vai meio que já formular aquelas ondinhas que a nossa gengiva tem em relação à raiz mesmo. Então o tecido gengival, ele encobre, né, a raiz dos dentes aqui e dá aqueles volumes irregulares, né? Vamos dizer, se assim podemos dizer, tá? Então é até legal que aumente um pouco, ó, se caso ficar curto de vocês, aumentem, tá? E esquece o canino por enquanto, daqui a pouco a gente já arruma aí. Ó, só dando um volumezinho aqui no terço médio. Pronto. Agora vamos seguir até que caia na tela, né, de gengiva. Então, antes da tela de gengiva, eu tenho a base do enceramento virtual, que ele forma meio que uma plaquinha que permite que eu desenhe essa gengiva, tá? Então, eu tenho que direcionar os eixos, ó. Então, posso alterar segurando um aqui, ó, já muda todos, tá? Então, eu deixei de uma forma que eu vejo toda a oclusal e direcionei, né, onde que essa gengiva deve estar, em qual sentido. Essas áreas que formou mais escuras são áreas de retenção. Isso daqui só é um problema se eu vier com a gengiva até aqui embaixo, englobando essa retenção.
Ou seja, ela vai abrir para que quando eu for fresar, né, consequentemente fresar a peça, ela pega e tem espaço para a broca entrar, né? E tem eixo que ela não vai conseguir ali de vez estar fresando. Então ela tende a abrir isso aqui. Então tome cuidado com retenções aonde eu vou passar a gengiva. Nesse caso, como a gente está vendo, está bem no limite, tá? Não tem problema aqui, deixa essas retenções aí. A gente não vai passar a gengiva por cima dela. Então eu aplico, espero o sistema carregar, né? O sistema ele dá uma pesada nesse momento, beleza? Então vamos esperar aí carregar até gerar essa plaquinha. Então, galera, gerou aqui para mim essa plaquinha, né? Que eu falei. Então, tá vendo que aonde tem a retenção, devido ao STL da malha, ela completa, a plaquinha ela desce reta. Só é um problema se eu tiver que esticar a gengiva até ali, tá bom? Então, nesse caso, não vai ser problema nenhum. E repara uma coisa interessante, ó, ele não pegou onde tinha os preparos, tá? Ele não pegou, porque ele entende ali que é coroa. Então, ele não pega mesmo, beleza? Então, a gente vai ter que ter uma artimanha para fazer grudar essas coroas no nosso adento ali anterior, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos seguir aqui. Então, ele vai me dar a seguinte mensagem, tá? E essa mensagem é até um pouco confusa. Por quê? Olha o que ela fala aqui. Quer criar uma gengiva que une todos os dentes vizinhos? Ou você quer criar uma gengiva individuais para cada dente? Tá? Então a gente entende o quê? Criar uma gengiva individual para cada dente, tem 4 anteriores, seria 4 pequenas gengivas. E não é bem isso que acontece. Porque quando eu coloco sim, criar gengiva individual para cada dente, ela cria uma única gengiva. Então é um pouco confuso, tá? Então se eu colocar aqui não, criar gengiva separada para cada ponte, daí ele está falando aqui, ó, que é o dente 12, tá? Então é meio que invertido esse conceito, por isso é um pouco confuso. Então, lê sempre o que está falando aqui, ó. Se eu quero criar um do 13 ao 23 ou se eu quero criar uma única para o 12, beleza? Então, eu quero criar uma ponte fixa ali, uma gengiva de ponta a ponta, né? Do 13 ao 23. Então, sempre leiam os dentes, beleza? 13 ao 23, então eu seleciono ela. Selecionei ela, hora de desenhar a nossa gengiva. Aqui mora o problema, tá? Então, no começo, né, quando eu comecei a fazer os casos, acontecia que minha gengiva não unia de jeito nenhum, tá? E o que que era? Ela não pode encostar, ó, na espessura mínima. Em nenhum lugar fala isso pra gente. Então, quando ela engloba a espessura mínima, onde tem coroa, né, onde tem, se caso a gente estivesse fazendo reduzido, aonde tem espessura mínima, qualquer lugar não pode encostar. A gengiva não pode chegar a encostar nela, porque depois não une, dá erro, tá? Então, isso daqui eu até demorei no começo para descobrir, tá? Então, eu fazia ou não unia esses caninos, ou então dava erro, não unia nada, tá? Então, tomem cuidado quando forem reabilitar que tiver preparo junto. Não deixem encostar de maneira alguma na espessura mínima. Então vamos lá, vamos pegando aqui. E aqui é como se fosse uma delimitação mesmo, tá? Na região dos caninos aqui que tem, ó, cuidado com acontecer isso que eu acabei de falar, tá? Então ela pode encostar na coroa para unir, ela não pode encostar na espessura mínima. Então ela deve encostar na coroa. Não tem problema se agora não ficar encostando, porque a hora que subir essa gengiva vai encostar. Então tomem até cuidado de deixar muito perto para que depois ela não encoste na espessura mínima ali. Beleza? Então vamos seguindo. Quem quiser diminuir a claridade dessa plaquinha e ativar a arcada é válido, tá? Só que se eu tiro a placa, ó, ela não aceita, ela não consegue desenhar, beleza? Então, como eu dei 2 cliques, né, para demonstrar, acabou com que ela fechou ali. Eles vão anular e começar de novo. Ela só desenha se tiver essa plaquinha. Então vamos lá. Fiquem à vontade para desativar e ativar a anatomia, não tem problema.
eu faço com a anatomia em transparência, para que eu veja, né, que eu estou englobando toda a nossa raiz ali dos dentes, toda a nossa anatomia mesmo, tá? Hoje eu não expliquei com espelhamento, tá? Porque até se for algo de prova ali, como um ensinamento, eu não preciso trabalhar tanto na textura e tal. Fica mais a critério de vocês trabalharem ou não na textura, beleza? Então, enquanto tá carregando aqui. Ó, então agora vamos voltar. Olha como minha gengiva, ela já entende ali que tem uma demarcação das anatomias, né? Que é onde foi a gente deu aquela valorizada, tá? Então ela meio que respeita ali, ó. Então quando eu faço essa super valorizada ali na região da cervical, né? Que faz a transição da cervical ali para o sentido da raiz, a gengiva ela entende. Então o sistema ela entende ali, ó, e vai obedecer mais, tá? Então, essa é uma dica bem valiosa aí para quem for fazer qualquer tipo de levante de gengiva que tenha pônticos. Façam aquela valorização e a gengiva, quando ela levantar, ela já vai obedecer bem, tá? Olha que legal que ficou. Agora tá fácil para a gente modelar isso aqui, beleza? Então, vamos seguir. Agora estamos na tela de modelação da gengiva. Agora hoje a gente vai abordar um pouco aqui como se fosse uma gengivoplastia virtual, beleza? Então, ó, eu gosto de desativar essa régua, tá? Para não me dar aquele sistema de cores ali. E agora eu começo já a trabalhar na gengiva. Primeira coisa que eu gosto de mexer, gente, é arrumar, né, essa região aqui, ó, das ameias, tá? Então, opa, o mouse clicou. Então eu gosto de começar ou suavizar ou então a fechar, tá? Ó, vem nos toques, toquezinho. Daí entra os conceitos de conhecimentos de resina, né? Da parte da resina do laboratório, que seria fazer PT, PPR, né? Que é onde a gente trabalha bastante com gengivas, tá? Simulação de uma gengiva ali. Então, as ameias, elas não devem chegar até 2/3 do tamanho da coroa, tá? Para ficar uma gengiva natural. Então, eu já arrumei. Reparem que tem espaços. Fiquem tranquilos quanto a isso. A gente já faz um pontinho de contato onde não tem, tá? Aonde tem, a gente vai permanecer, né? Onde já tem, já é bom que não tenha tanto contato igual tem ali, mas não vai nos dar problema. Então, uma vez que eu já arrumei essas ameias, né, seja levantando ou então diminuindo, eu posso começar, nesse caso aqui, a valorizar essa região da cervical, tá? Então, começo já vendo se estão nos níveis que eu entendi, né, que eu fiz ali a valorização na anatomia, para ver se não está muito diferente. Se tiver um pouco diferente, usa o limitador da tela, né, tamanho da tela, para a gente pegar ou levantar, ó, e deixar no mesmo tamanho, tá? Deixar elas iguais. Ou então usar elas para diminuir um pouco, ó. Ó, então ficou só um pouquinho irregular, né? Mas está mais ou menos tudo na mesma altura. Então cuidado com a força e a dimensão aqui. Para desenhar a gengiva, ela se altera. Ela não é a mesma que a gente usa para desenhar os dentes, né? Anatomia, modelação, enfim, ela é muito mais forte do que a do dente. Então, ó, ainda aqui na região, ó, eu vou trabalhando nessa região da gengiva para que as duas coroas pareçam que estejam iguais, né? Para elas ficarem o máximo iguais possíveis, beleza? Ó, então ela aqui também me dá o direcionamento dos entes, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, tô trabalhando com
pouca força, tá? Pouquíssima potência, com uma ferramenta mais ou menos do tamanho desse volume que eu tenho que colocar nessa região, tá? Para ficar bem naturalzinho. Então ela vai criando uns volumes mais altos. E fica bem natural, galera. Lembrando que a gengiva ela não é perfeitamente simétrica, né? Ela é bem assimétrica, porque ela depende, né? Uma gengiva natural ela depende do posicionamento dos dentes. Então não fica muito encabulado, né? Se não ficar igual de um lado para o outro. O que tem que ficar igual são as alturas, para não parecer que um dente está mais retraído, um dente maior que o outro, tá? Então a gengiva ela dá esse aspecto do tamanho do dente. Então se atentem a isso, beleza? Então deixe no mesmo tamanho e, se possível, também o mesmo direcionamento dos dentes. Dente gengival ali, ó. Tá? Então, nem sempre, é claro, a gente vai conseguir uma máxima igualdade, né? Então, uso a tela para mim me basear aonde eu devo subir ou descer a gengiva, tá? Para que não fique parecendo que um dente está menor que o outro. Então, agora a gente pode vir dando um volume, tá? De fora a fora. Só que tem que tomar cuidado com a potência, sempre, o tamanho da ferramenta. Ó. Então eu gosto de virar ele nesse sentido, para mim fazer esse volumezinho, né? Valorizando ali a transição. Ele já está com bastante volume, mas é bom que eu vá com cuidado e coloque um volume uniforme, né? De fora a fora. Então repara que a minha gengiva está encostando na anatomia do 13, do 23, né? Mas não está encostando lá na espessura mínima, tá? Senão ela dá erro. Então eu vejo aqui, ó, o tamanho da ferramenta, vou controlando o tamanho da dimensão e venho colocando um volume, ó. Então nesse caso eu estou passando mais rápido porque já tem um volume, tá? E eu não quero alterar o tamanho que eu já acertei ali com a limitação da tela do meu notebook. Então é bem rápido mesmo, é mais para ficar uniforme. E aqui eu já vou conseguir corrigir, ó. Colocar o volume para que encoste nesses caninos. Então repara que até mesmo onde tem, ó, os preparos, eu consigo já fazer um perfilzinho, ó, de acordo com a coroa que está ali. Beleza? Arrumei isso aqui, galera. Posso começar a dar volume nessa região, tá? Então, ó, o legal de ter a região aqui da anatomia, né, que seria mais ou menos a simulação da raiz, é que eu já consigo, ó, e o sistema já me dá também, um volume a mais nessa região, para que deixe mais natural, tá? Ó, então vem sempre colocando no meio do dente, puxando para distal, beleza? Porque a raiz ela converge aqui para distal um pouquinho. Então vai controlando o tamanho da ferramenta. Para controlar no teclado é o Shift, tá? Então segura o Shift e gira o Scroll, ó. Repara que aqui, ó, a dimensão ela altera ali, ó, tá? Então é mais fácil trabalhar com o atalho do teclado segurando o Shift ali, que eu não preciso toda hora ficar indo e voltando lá. Então sempre convergendo para distal, vai ajustando, né, a força e tal. Ó, então eu consigo ver já formando a raiz ali, tá? Ó. Cuidado só para não deixar muito grosseiro. De uma forma muito grosseira. Vou colocar volume aqui no meio também, ó. Mas ela tem que ficar mais baixa. Então controlo o tamanho.
Aqui na parte da gengiva, para mim, é um dos processos mais demorados. Porque eu tenho que pôr material, depois tirar material. Ó, então vamos lá. Tem que controlar também o tamanho. Pede para eles falar um pouco mais baixo lá, por favor. Parar de gritar lá que tá atrapalhando. Ó, então, galera. Dá um pulinho lá, por favor. Pede pra equipe lá, pra produção ficar quietinha. Ó, então, galera, aqui na região do freio, eu gosto de puxar bastante, tá? Vindo aqui do sentido, né, entre os dois centrais, né, fazendo a linha média, né, a região do freio. A princípio, ela fica bem demarcada. Ó. Não tem problema que a gente já vai jogar volume todo o restante para fazer certinho, beleza? Então esse é um modelinho bem didático, tá? Ó, vou ativar o True Smile aqui para vocês verem como que tá ficando. Então quando eu ativo o True Smile, eu já tenho uma noção. Ó, então sempre convergindo para distal. Quem optar, né, e quiser modelar com o True Smile ativado, é uma boa também. Então quem se dá muito bem com o amarelo, já vai pegar bem essa noção de como a gengiva tá ficando, porque tá trabalhando com a cor, beleza? Ó, então, a partir do momento que eu der um volume bem legal, satisfatório, não se preocupe muito com essa região aqui, ó, onde faz da gengiva para o modelo, porque depois quando ela se tornar uma só, eu posso vir aqui e dar uma suavizada para ficar uma transição natural, beleza? Então, depois que eu acertei a cervical, as ameias, né, e o volume, eu começo a dar uma valorizada, né, para mostrar tanto a região cervical ali onde faz a transição, quanto a divisão desses dentes aqui da raiz, ó. Então eu gosto de começar aqui pelo freio, ó. E agora segurando o shift para fazer o retirar, tá? Eu venho, ó. Tá, primeiro momento tá grosseiro mesmo, não tem problema. Só cuidado para não ficar muito riscado. Tá? Depois pode dar uma leve suavizada. O que é importante saber, tá, galera? A gente vai abordar isso lá em protocolo, a gente dá uma olhada. É que nessa região aqui, ó, não tem essas divisões, tá? Então, o mestre Paulo Cano, ele explica bem isso aí. Quando chega do segundo pré para trás, para sentido, né, para o fundo da boca, vamos dizer assim, esse eixo, esse osso, né, que segura os trituradores aqui, ele torna-se horizontal, tá? Ele não é mais vertical como é aqui na frente, que acompanha, né, a raiz, tá? Então ele se torna horizontal aqui para ter um reforço maior para aqueles dentes ali fazer a função correta, que é triturar, tá? Agora, ó, fiz uma valorização aqui, né? Venho valorizando aqui a transição, tá?
Então, vocês podem optar. Eu gosto de deixar aqui do lado que eu tenho mais controle no mouse, tá? Então, vocês podem optar por seguir do meio de um M-arco. Opa, tá muito forte. Do meio de um M-arco, tá? Ou pega lá de uma ponta, por exemplo, começa aqui nesse lateral e faz toda de fora a fora, né? Toda a peça. Opa, apertei aqui de novo. Ó, então, olha pela frontal, porque quando eu dou essa valorizada aqui, ela também pode parecer, né, que um dente está ou menor ou maior que o outro, ou o dente está diferente. Então, sempre olhe pela frontal também, depois de fazer essa valorização, tá? Então, ó, inclusive eu nem gostei. Ó, é importante ter um mouse bem estável. Beleza? Para poder fazer essa valorização aqui. Para quem vai fresar, galera, qual que é o conselho? Façam ele bem riscado. Para quem vai imprimir, façam ele até um pouco mais sutil, beleza? Então, se eu fosse fresar, eu deixaria dessa maneira aqui. Agora, como eu pretendo imprimir, eu vou dar uma suavizada, tá? Bem de leve, ó, nessa região aqui. Para tirar onde de fato tá muito riscado, ó. Ó, então vamos lá. Então observa nesse momento aqui também, ó, se não tá ficando muito irregular, ó. Vira de lado aqui, vê se tá, o volume tá acompanhando bem, se tá atendendo a minha expectativa, se tá fazendo uma transição boa de gengiva, não fazendo uns calombos, né? Vamos dizer assim, uns calombão. Se tiver, utiliza dessas ferramentas para suavizar. Beleza, galera? Vamos colocar o vermelhinho aqui. Ó. Posso fazer também, ó, aquela casquinha de laranja. Diminui bem a potência, aumenta um pouquinho aqui o tamanho da dimensão. Passa bem rápido segurando o shift, tá? E com a ponta de faca. Então, bem rapidinho, ó, ela começa a marcar como se fosse uma casquinha de laranja. Isso daqui não vai sair nem na impressão e nem na fresa, na verdade. É só para deixar esteticamente aqui na tela mais bonitinho, tá? Então, eu tô mexendo aqui, ó, bem rapidamente. Quando eu paro um pouquinho, ó, e mexo aqui, ele volta a cor. Então, ela fez umas leves marcaçõezinhas aqui, ó. Então, posso deixar um pouco mais forte, ó. Ó. Então, aqui na região frontal tá legal já, né? Aqui na região da gengiva lingual, eu posso apenas vir dando um volume. Se quiser, né, caracterizar como a gente fez lá na frente, fica à vontade, mas aqui é bom que tenha um volume maior para dar um reforço maior, né? Então aqui eu só jogo um volume, ó, e depois eu vou suavizar. Precisa levantar um pouquinho, ó, vem aqui por trás, galera. Vem aqui por trás e levanta essa
a meia, tá? Essa papila. Eu falei bastante a meia, mas levanta aqui, ó, a papila aqui por trás. Beleza? Então, quando eu colocar todo o volume, vem aqui em suavizar, ó. Vem dando os toquezinhos, ó, para que fique lisinha, né? Com um volume considerável para reforço e uma transição bem legal em relação ao restante do palato do paciente. Então, ó, tá legal, beleza? Eu preciso só arrumar antes esse pontinho de contato aqui, ó. Porque a minha papila não pode chegar até aqui em cima para fechar, certo? Mas também não posso deixar totalmente aberto ali. Então eu vou ter que usar, né, do modo perito, ó, e arrumar só esse dentinho aqui para fazer um leve toquezinho, ó. Sempre pela região lingual, beleza? Ó. Já vou utilizar de arrumar essas coroinhas aqui um pouquinho, ó. Que eu vi essa falhinha aqui que tinha passado batida, tá? Porque próximo passo a gente sempre, um bom cadista ele sempre pensa no próximo passo, né? O próximo passo é mudar, tá? Mudar essa peça aqui, ou seja, torná-la única, beleza? Então esse é o nosso próximo passo. Se caso ela não vier a grudar essas coroas, daí eu posso utilizar, né? Tentar utilizar dos conectores. Mas até então a gente tirou lá do começo, beleza? É importante lembrar isso aí. Então vamos lá, ó, voltar aqui para o assistente. Era só aquele toquezinho. A gengiva ela já está feita aqui, tá? Se eu precisar também trazer um pouco a região cervical dos dentes para frente, para fazer uma melhor transição, ó. Eu acho que está faltando muito aqui. Eu posso utilizar do modo perito, tá? Mas ó, o próximo passo ela vai tentar unir tudo isso. Vamos ver qual vai ser a reação aqui. Então, depois que eu criei a gengiva, o próximo passo ela vai tentar unir e finalizar esse trabalho, beleza? Se ela não conseguir, a gente tem que identificar o erro. Quem trabalha com os conectores ligados, aí pode ser um grande erro, né? Então, a gengiva nossa é o próprio conector, ó. Então, ela aceitou aqui as coroas, né? Até então, está com dificuldade de aceitar o 21 e 22. Mas a gente já vai ver se ela vai aceitar ou não. Então, é como eu disse também, ó, o sistema pesa um pouco, tá? Então, olha que interessante. Quando ela une, ó, ela une aquele pequeno pontinho de contato vira uma área de contato, tá? Então, para protocolo e para qualquer outro tipo de trabalho que eu estou levantando a gengiva e quero ter uma boa fresagem, uma boa impressão 3D, né? Eu tenho que manter a individualização, ó, tá vendo? Ó? Mantenho esses ângulos abertos, ou seja, um pequeno ponto de contato. E olha que legal. Desde que eu não invada com a minha gengiva a espessura mínima, a gengiva faz com que grude essas coroas, ó. Então aqui tornou um STL único, tá? E o que eu posso fazer, galera? Agora vim prosseguir, né, e projetar o modelo. Tá? Ou então eu posso simplesmente imprimir ou fresar essa peça aqui, que está finalizada, e encaixar, levar a boca do paciente, encaixar. Então é um tipo de enceramento diagnóstico diferente, porque eu tenho duas opções.
mas isso depende de como eu cadastro lá na frente. Mesmo que seja um enceramento diagnóstico. Se eu cadastrasse todos como ponte, não ia me permitir fazer essa peça separada para mim vir e provar na boca do paciente, tá? Então, ainda assim, é um tipo de enceramento diagnóstico aqui, tá? Então, ó, ela copiou ali bem. Eu posso vir no projetar modelos, sigo, certo? Sigo ela ali e agora projeto modelo. No final eu decido se eu quero salvar. Ó, vamos dar OK. No final eu decido se eu quero salvar duas peças separadas ou uma peça única para de repente fazer uma guia com bisacrílica. Tá? Então aqui o processo de criação de modelo. Eu venho e escolho, né? Um modelo isocalado. Vamos seguir. Opa, esqueci de arrumar os planos. Espera aí. Vamos voltar aqui. Volta. Coloco na seta para dentro. Viro aqui um modelo. Seguro o Ctrl para ativar setas. Viro o modelo. Tá? Põe aqui, de repente, a anatomia para a gente ver se está bem balanceadinho, para não ficar a gente imprimir um modelo todo torto. Ó. Posso seguir. Tá bem balanceadinho. Aqui, se eu quiser trocar o violar nos dois preparos, eu mantenho eles, tá? Então, eu vou gerar um modelo hoje com preparo, um troquelzinho ao violar, beleza? Ó, então, vamos seguir. Agora tem os troquéis, lembra? Porque eu escolhi, então eu jogo o eixo para frente para que o pino acompanhe para a região cervical, tá? Para a região do palato, para ele não alterar minha gengiva aqui da frente do modelo. Tá? Então joga ele para frente aqui e manda executar. Então aqui é bem simples, um tipo de enceramento desse jeito, tá? A gente dá uma atenção maior na gengiva porque também é uma região, né, frontal, então o paciente já pode ter uma noção, até mesmo posso maquiar, né? Imprimir em uma resina biocompatível de provisório, imprimir e levar à boca do paciente só a peça, ou então fazer no método tradicional bisacrílica, tá? Eu esqueci de mudar o fosso aqui. Provavelmente o fosso vai sair ali. Esqueci de mudar nos parâmetros, tá? Então ela vai fazer um afastamento aqui que não vai ficar muito legal. Mas agora eu vou esperar o processo ir, né? Vamos ver como vai ficar. Vou esperar o processo carregar. Então vamos lá. Então, galera, gerou um modelo alveolar com os troquelzinhos, ó. Os troqueizinhos, tá? Então, só vai dar certo a nossa impressão dos troquéis, entrar passivamente os troquéis ali, se a resina tiver calibrada, né, aferida, tá? Então ela só vai funcionar esse pino troquel descer e subir livremente se tiver aferida e também um processo de cura, né, pós-cura certinho no tempo de luz lá da sua curadora, né, seja qual luz você colocar, beleza? Então, se eu seguir o fluxo aqui, acaba o caso. Temos o STL dos modelos e temos o STL da peça, tá? Então, eu vou botar isso aqui para imprimir, beleza? Valeu. Vamos seguir aqui. Seguiu, ele vai fechar, né? Ele vai pular ali para a tela do attachment, para a gente colocar o nome. Ó. Nesse caso aqui, nem vou pôr nome nada, então vamos seguir. Ele vai para a tela de finalização, tá? Então vamos seguir, guardar mesmo assim. Venho no Exo, na página inicial,
pega no Abrir Explorer e tem aqui, ó, tudo separadinho, tá? Ó, então ele acabou de salvar. Então temos aqui a peça, temos o troquel do dente 13, o 2023 e o model base, beleza? Então é isso aí, galera. Vou encerrar aqui.